Medical Isotalks nasceu de desejo simples, um desejo de falar, de existir, de contar histórias que quase nunca são contadas. Em 2025, nós não começamos com grandes pretensões, não havia um plano grandioso, não tinha roteiro fechado, havia uma inquietação. A inquietação de quem vive a medicina nuclear por dentro e sabe que existe um universo inteiro acontecendo, mas que ninguém está olhando. No nosso primeiro episódio, Conheça a Medical ALD e sua relevância na medicina nuclear brasileira, nós apresentamos mais do que uma empresa. Apresentamos uma ideia, um propósito, uma pergunta fundamental. Quem é que dá a voz à medicina nuclear no Brasil? Falamos sobre o que é a medicina nuclear, sobre o papel da Medical ALD nesse cenário e principalmente sobre por que criar um podcast voltado à medicina nuclear. Porque a medicina nuclear não vive só de protocolos, exames e imagens, ela vive de pessoas. E então, começamos a falar da vida real. Falamos da instabilidade no fornecimento de radiofármacos, da logística em um país continental como o Brasil, dos desafios na comercialização dos cold kits, do novo marco regulatório, dos geradores de tecnésio. Temas técnicos, sim, mas foram tratados com muita humanidade por todos os participantes, porque por trás de cada atraso, de cada dificuldade na sua rotina, existe alguém tentando fazer o melhor possível para que o paciente seja bem atendido. Primeiro, em relação ao próprio paciente, que está ali aguardando para fazer o procedimento, muitas vezes já em protocolo de ser atendido, não conseguir. Nós não temos outra saída, não existe outro fornecedor, né? Não existe condição de você ter estocado. Quer dizer, a credibilidade sobre o procedimento, né, é muito importante, porque se existiu algum procedimento que você possa fazer em substituição, sem dúvida nenhuma você vai conseguir, o médico, o tomador de serviço vai buscar, não é? E a gente tem que sempre orientar o meu paciente que imprevistos com o nosso fornecedor pode acontecer. Então, eu programo, recebo o e-mail de confirmação, mas se eu vou receber aquela atividade na data que eu pedi, é outra história. E aí o meu paciente já fica ali, né, já meio que em alerta. Olha, se eu não for receber a medicação, eu aviso vocês e a gente joga para a semana seguinte. É difícil, não é fácil, porque para o paciente sem medicação, o paciente já fazendo uma dieta super restritiva, de iodo, né? Assim, não pode, mulher não pode pintar cabelo, não pode fazer a unha, não pode passar bronzeador. Não é fácil, e a gente entende isso como paciente. Em 2025, o Medical Isotalks foi para o Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear. Conversamos com profissionais brasileiros, players internacionais, representantes da política, com pessoas que influenciam diretamente o futuro da nossa especialidade. Entrevistamos também o deputado Alexandre Alcântara, falamos de inovação, falamos de parcerias, falamos do futuro. E o mais importante, nós percebemos que não estávamos falando sozinhos. O fator que fez com que eu viesse aqui é a necessidade de popularizar, de alcançar uma linguagem que chegue aos políticos que são responsáveis pela regulação a nível nacional da área da medicina nuclear. Yo soy la doctora Marcela Larcó, soy médico nuclear de la Clínica Ricardo Palma en Lima, Perú. Es la primera vez que vengo al Congreso brasilero y estoy fascinada por la calidad de ponentes, por toda la organización. Me parece un tremendo espectáculo para los que venimos de fuera, porque la medicina nuclear en Brasil es una referencia para toda Latinoamérica. A gente está pouco desestimulado com a questão regulatória, com a questão de precificação dos custos, mas a gente vê essa parte comercial tão ativa, mais do que os outros anos, dá um pouco mais de estímulo para a gente, indicando que vai haver aí uma pluralidade, né, no fornecimento de material para os centros de medicina nuclear no Brasil, que é necessário. Juntar ciência com aquilo que a gente faz, que é oferecer toda a possibilidade, toda a potência que a medicina nuclear tem
para diagnóstico e para terapia, para levar para os nossos pacientes. Porque esse é o ponto fundamental. Falamos também sobre o papel dos físicos, dos engenheiros, dos desafios tecnológicos em tempos difíceis. Falamos de Outubro Rosa, presença feminina, a ciência que salva vidas. Entramos nos bastidores da rotina técnica, falamos de cintilografia óssea, do dia a dia que não aparece nos congressos, mas que sustenta toda a nossa especialidade. Aqui, o Médico Exotox começou a cumprir o seu papel e seu propósito, mostrar a medicina nuclear sem maquiagem. O exame de medicina nuclear, o exame de cardiologia, o exame de cintilografia de perfusão miocárdica responde muitas das perguntas. Eu costumo dizer para os residentes, Mayara, que o exame de cintilografia de perfusão miocárdica responde 90% das tretas do dia a dia, desde que bem pedido e bem avaliado, né? Bem interpretado. E aí, o que é o linfonodo sentinela? Quando a gente tem uma doença, o primeiro local que essa doença quer atacar é onde estão sendo produzidas minhas células de defesa, que é o linfonodo sentinela. Então, o que a gente mais faz no exame na rotina é para pacientes com câncer de mama. Então, o primeiro linfonodo que o câncer quer atacar é o linfonodo que está mais próximo, que está produzindo células de defesa para eliminar o tumor. Fazendo um rodízio de função, porque a gente sabe que em certos setores da clínica existe uma exposição um pouquinho maior. Então, a gente faz um rodízio, né, de funções. Cada semana tem um profissional num setor, vai mudando de acordo com a semana, né? Mas todos são treinados para realizarem todas as funções e, de acordo com a semana, cada um está nessa função. Falamos de diagnóstico, do câncer de próstata, das relações internacionais, do cenário atual da medicina nuclear brasileira. Conversamos sobre melanoma, o papel do farmacêutico, o caminho que vai do laboratório à imagem. Recebemos médicos, físicos, farmacêuticos, engenheiros, gestores, cada um trazendo um pedacinho dessa construção coletiva. E, pouco a pouco, entendemos que o Médico Exotox não é sobre episódios, é sobre pessoas. Então, doutora, o que significa teranóstico? Teranóstico é um conceito bastante interessante que integra o diagnóstico e a terapêutica usando um alvo molecular, né? Então, por exemplo, eu tenho um radioisótopo, por exemplo, o iodo radioativo, aonde eu vou usar ele tanto para diagnóstico quanto para terapia. And to bring up such a crucial topic as this one, which is precisely international relations, right? Because Brazilian nuclear medicine really depends, right? On the outside, we depend on the supplies, we depend, in fact, on the radioisotopes, we depend on the pharmaceuticals. So having this partnership, having, in fact, the solid knowledge, to see our need here and seek partners abroad is of fundamental importance to guarantee, in fact, the sustainability of the chain. Então, eles são separados, a gente pode separar câncer de pele e não melanoma ou melanoma, né? Então, a diferença entre SEC e CBC é a célula que vai ser atingida, como é o padrão dessa lesão. Então, o CBC ele tende a ser uma lesão mais perulada, tem alguns vasinhos, costumam atingir também partes já bem expostas ao sol. O SEC já é mais ulcerado, tem algumas crostas, então é um pouco mais diferente. Áreas também de exposição solar. E passa a ser produzido para administração em humanos, que aí a gente vai para a indústria ou para radiofarmácia hospitalar. Aí a gente tem o radiofármaco propriamente dito, porque o que é o radiofármaco? Uma preparação farmacêutica. Então, você prepara como nós preparamos no pré-clínico, mas com todos os cuidados farmacêuticos que uma preparação de administração endovenosa merece e exige. Então, a síntese é algo muito mais detalhado, com muito mais etapas, né? Quando geralmente nós recebemos o radioisótopo de uma forma que ainda não veio purificada, né? Ela vem do ciclotron ou de um acelerador, não importa. Eu preciso fazer uma purificação para determinar essa entrada num processo de síntese. 2025 foi um ano de nascimento. Somos pequenininhos, bebês, estamos aprendendo a caminhar.
mas já sabemos quem somos. Somos um espaço de fala, um espaço de escuta, um espaço de verdade. Aqui cabem os desafios, as conquistas, os sonhos, o amor pela profissão. Em 2026, queremos continuar crescendo, crescer organicamente, com estrutura, sem perder o propósito. Queremos trazer ainda mais vozes, mais histórias, mais bastidores. Queremos que mais pessoas conheçam essa especialidade maravilhosa que é a medicina nuclear no Brasil. Porque o céu é o limite para o médico Exotalks, mas o caminho se constrói todos os dias. Se você esteve conosco em 2025, muito obrigada. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Médico Exotalks segue 2026 com o mesmo propósito que nos fez nascer: dar voz a quem vive a medicina nuclear de verdade. Feliz Ano Novo e que venham muitas histórias.